Boa tarde, meu nome é André, passando aqui nessa tarde para deixar uma reflexão da palavra de Deus. Se encontra aqui no Antigo Testamento, o livro é o de Jó, o capítulo é o 42, que vai falar da confissão de Jó. E no segundo verso a Bíblia diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabemos que Jó, o processo que Jó passou e tudo que Jó passou, e agora aqui no capítulo 42, Jó vai falar que sabe bem que Deus pode e todos os planos de Deus não podem ser frustrados. Por quê? Porque sempre os nossos sonhos, eles são menores do que os sonhos de Deus. E essa palavra é muito forte, porque nenhum dos sonhos de Deus pode ser frustrado sobre as nossas vidas. Porque os sonhos de Deus, eles são melhores e maiores do que os nossos. Sempre nós temos que sonhar, mas colocar sempre os sonhos e os planos de Deus a sempre mais profundos do que os nossos sonhos. O verso 3 ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei porque não entendia. Coisa maravilhosa demais o Senhor tem para mim. O que Jó está dizendo aqui? Que antes ele achava que a vida dele se resumia só naquilo. Antes, Jó entendia que tudo que Deus tinha para ele era baseado na prosperidade que ele tinha, na boa família que ele tinha, nos servos que ele tinha, nos animais que ele tinha, com a vida boa, ampla que ele tinha. E na verdade ele não conhecia e não entendia que Deus tinha algo mais para ele, uma coisa maravilhosa para ele. E o processo que Jó passou, todo o processo que Deus permitiu que Satanás se implantasse na vida de Jó, foi para que Jó entendesse e conhecesse a glória de Deus, a plenitude de Deus sobre a vida dele. E Deus permitiu isso tudo. E ele falou, olha o que Jó falou no verso 3. Falei sem entender, porque não entendia. Ele não conhecia as coisas maravilhosas que Deus tinha para ele. Aí Deus tirou tudo para que Jó entendesse qual era o propósito de Deus sobre a vida de Jó. E é por isso que no verso 5 Jó disse, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque Jó está naquele processo, Jó está naquela luta. Sabemos de todo o trajeto, sobre os amigos de Jó que falaram dele, sobre a mulher de Jó que falou. Sabemos de tudo que Jó perdeu. Aí agora ele diz, sei bem eu, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, Deus, mas hoje eu conheço a tua glória sobre a minha vida. E no verso 6 ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É no momento que Jó está na lepra, no momento que Jó está com tumores, da planta da cabeça aos pés, que Jó se deita na cinza, se rola e coça com o caco de teia. É Jó parando para entender que o que ele tinha, porque Jó conhecia Deus, Jó era um homem íntegro com Deus, era um homem reto, obediente, que temia a Deus e que se desviava do mal. Mas Jó ainda não conhecia o agir de Deus na vida dele, a plenitude de Deus. Jó ainda não conhecia Deus frente a frente, íntimo, no secreto. Aí Jó está diante da lepra, diante da cinza. Aí Deus se apresenta para Jó. Era Deus dizendo, Jó, antes tu conhecia eu só de ouvir falar e sobre o que eu tinha através da tua vida. Só que agora eu toquei nos teus animais, permiti que Satanás tocasse nos teus bens, permiti que Satanás implantasse uma doença, para tu saber que além da tua vida, além dos teus filhos, além da tua prosperidade, eu sou acima de tudo e eu sou o único que posso trazer a cura. Eu sou o único que pode restituir. Eu sou o único que pode calar a boca dos teus amigos. Eu sou o único que posso mudar todo o teu trajeto de vida.
esta confissão de Jó é totalmente diferente da confissão de Davi. Por quê? Porque a confissão de Davi foi ele auto se conversando com Deus os seus pecados que ele tinha. E ele pede perdão para Deus. E algo que mexe comigo naquela confissão é que Davi ele pede para que Deus perdoe os pecados de sangue que ele tinha cometido e que não apartai dele o Espírito Santo. No Antigo Testamento, e a Bíblia diz que no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai vir sobre nós a profecia de Joel no Antigo Testamento, que é o Espírito Santo com as línguas repartidas como fogo. Mas só que no Antigo Testamento, o próprio Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que traiu, é um homem que adulterou, é um homem que teve participação no homicídio, ele vai se confessar com Cristo e os seus pecados são perdoados. Só que aqui na confissão de Jó é totalmente diferente. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem reto. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que se desviava do mal, mas só que Deus queria dar algo mais para Jó. Deus queria ter uma intimidade maior com Jó. Deus queria a identificação de Jó a ele. É algo que eu sempre falo. É algo que eu carrego comigo. O céu não é lugar de identificação. O encontro com Cristo não é um lugar de identificação no céu. O encontro no céu com Cristo é um lugar de reencontro, de um encontro que já esteve na terra. O lugar da identificação com Cristo é aqui na terra. O lugar da intimidade com Cristo é aqui na terra. O lugar da identificação com Cristo é aqui na terra. Lá em cima é só o reencontro com aquele que ele já conhece aqui embaixo. Lá no céu não vai ter misericórdia. Lá no céu não vai ter perdão. Lá no céu, olha, não. Lá no céu é um reencontro que você vai ter com aquele que você já conhece, com aquele que você já é íntimo, com aquele que você já tem uma identidade. E é o próprio Jesus que disse que no grande dia muitos ficarão de fora. É o próprio Cristo que abre a boca e diz: apartai-vos de mim porque não vos conheço. Porque o lugar do conhecimento, o lugar da intimidade, o lugar da profundidade com Cristo é aqui na terra. Aqui na terra. Lá é só o reencontro com aquele que nós já conhecemos, com aquele que já se manifesta dentro de nós, com aquele que já vive dentro de nós. Entendeu? E é por isso que eu queria passar essa mensagem, que é algo que mexeu muito comigo. Em meio desta confissão, Jó disse que antes conhecia Deus só de ouvir falar, como tem muitos irmãos que sabem quem é Deus, que conhece Deus, mas que ainda não se encontrou no íntimo com Deus. Que ainda não se conheceu, não aplicou uma identidade diante de Deus. Tem muita gente que está indo, que está fazendo a obra, que está fazendo missão, que está evangelizando, que está expulsando os demônios, que está curando enfermos, mas ainda não tem uma identificação com Cristo. E no grande dia Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então nesta tarde eu queria deixar essa reflexão para vocês. Do que aconteceu com a vida de Jó, do que aconteceu com a vida de Davi, do que Jó passou, do processo que Jó passou para que realmente ele conhecesse Deus. Que nós venhamos acordar diante do que está se acontecendo, diante dessa pandemia, diante das guerras que já se aconteceu na Ucrânia, em vários estados, diante da questão social, diante do comunismo, diante destas eleições que estão prestes a acontecer, nós viemos conhecer a plenitude de Deus sobre a nossa vida. Que nós viemos ser revestidos com o poder de Deus sobre a nossa vida. Que nós viemos ter uma identificação, um conhecimento diante dos olhos de Deus sobre a nossa vida, irmão. É necessário um conhecimento, uma identificação. É necessário nós sermos identificados por Cristo aqui na terra. Para logo, quando o arrebatamento da igreja vir, ou o fim nosso aqui na terra, o propósito de Deus se cumprir aqui na terra, e que nós partirmos para a eternidade, chegarmos no momento do encontro com Cristo, Cristo nos identificar pelo que nós fomos aqui na terra, pelo conhecimento que Ele teve conosco aqui na terra, pelo íntimo, pelo encontro no oculto que Ele teve com nós aqui na terra. Então é esta mensagem que eu quero deixar para nós, nos nossos corações. Espero que você venha ser edificado por esta mensagem. Amém? Glória a Deus.